Vamos para nossa conexão com a nossa analista Isabel Mega. Tivemos a divulgação de um vídeo há 5 dias do influenciador digital, youtuber Felca, sobre como tem gente ganhando dinheiro explorando a imagem de crianças e adolescentes nas redes sociais. Muita repercussão, muito debate nas próprias redes sociais e também uma discussão que tomou conta lá de Brasília, do Legislativo. O que acompanhamos recentemente, só para você ter uma ideia, só ontem foram mais de 20 projetos de lei protocolados na Câmara dos Deputados sobre adultização. E aí no Senado também temos uma outra movimentação para a abertura de uma investigação, para a abertura de uma CPI. Isabel Mega, conta para a gente então o que temos de retrato com relação a essa CPI, a possível instalação desses trabalhos. É um assunto que está unindo todos os espectros políticos por aí? Isso é interessante de verificar, Carol. É um assunto que está reunindo assinaturas do PT ao PL. A articulação partiu de membros da direita no Senado Federal, a senadora Damares Alves, do Republicanos aqui do Distrito Federal, e também o senador Jaime Bergatoli, que é do PL de Rondônia. Os dois senadores começaram a recolher assinaturas depois do que a gente viu dessa pulverização desse assunto nas redes sociais, mas de uma maneira muito positiva, né? Porque está gerando uma agenda no Congresso Nacional sobre isso, a partir dos vídeos que foram feitos por esse que está na tela. Para quem não conhece, eu confesso que não conhecia ou conhecia através dos vídeos, que é o youtuber Felca. Ele fez essas publicações nas redes sociais para chamar a atenção do quanto tem gente lucrando com as imagens e quais são as consequências da utilização dessas imagens de menores de idade, tanto crianças quanto adolescentes. Então, de uma maneira, já recaiu sobre a Câmara dos Deputados. O Pedro Moreira estava falando sobre isso mais cedo, né, com o presidente Hugo Motta pegando essa pauta para si e tentando dar celeridade, inclusive a projetos que já passaram pelo Senado e hoje estão na Câmara. E do outro lado, o Senado Federal já reunindo 60 assinaturas para a criação de uma CPI para investigar justamente que influenciadores estão fazendo e que vão no oposto, né, do que o Felca está fazendo. O Felca está denunciando, mas tem influenciador que está usando essas crianças e esses adolescentes em conteúdos completamente inapropriados e ainda lucrando com isso. É interessante a gente perceber também as motivações por trás desse interesse de parlamentares, tanto da direita quanto da esquerda, né? A senadora Damares Alves foi ministra da Mulher no governo Bolsonaro. Ela tem uma linha de atuação muito forte a esse segmento, que dá para a gente entender, pelo que ela fala, como uma criminalização também da erotização de crianças e adolescentes. Então, a direita vai muito por esse lado. A esquerda vai muito pelo lado, claro, de se atentar à gravidade dessas denúncias, mas de usar esse ponto também para fazer pressão para que haja andamento nas discussões sobre regulação das redes sociais. E aí que muitas vezes esses dois lados das duas forças no Congresso Nacional não se entendem, ainda que a senadora Damares Alves seja uma ponte interessante para a gente entender este assunto. Muito recentemente, ela deu uma entrevista, se eu não me engano, ao Bastidores do Poder. Eu conferi a entrevista todinha e ela chegou a dar sinalizações de que ela, mesmo sendo do campo da direita, também defende que tenha um olhar de regulação sobre essa questão que envolve justamente crianças e adolescentes. Então, os dois grupos talvez possam se entender em algum ponto em relação a isso, mesmo a gente sabendo que essa é uma discussão muito contaminada no Congresso Nacional. Essa CPI, Carol, precisava de 27 assinaturas para poder ser protocolar. Então, ainda já tem mais que o dobro. Tem mais senador despertando interesse. Eles devem protocolar ainda hoje, é essa a expectativa. E para que ela, de fato, seja criada, é preciso que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, faça a leitura de um requerimento no plenário do Senado. Mas como o apoio está muito grande e esse assunto está muito em alta, há uma certa aposta de que essa possa sim ser uma CPI que saia do papel e seja de fato
criada e aí possa abraçar um pouco mais dessas discussões e a gente espera que com propostas que sejam positivas, obviamente. Sim, até porque os crimes estão acontecendo, né, Isabel, nas redes sociais, envolvendo crianças, envolvendo adolescentes. E aí você tem uma movimentação do Legislativo e também o Executivo. O Ministério da Justiça também está de olho, também pretende atuar para coibir esse tipo de criminalidade. Até porque você tem que entender, Carol, por onde que as denúncias estão chegando. Hoje elas chegam por diferentes meios. Você tem o Disque 100, você tem o SaferNet, você tem os canais das próprias polícias. São muitos canais de diálogo. E a ideia, que não é de hoje, tá, do Ministério da Justiça, eles já têm trabalhado nisso há meses, faz parte de uma estratégia que eles batizaram de crescer em paz. Então, tem diferentes braços e esse seria um exemplo do braço digital. A ideia seria unificar, criar um só canal de denúncia, para que você tenha ali um pouco mais de direcionamento, até mesmo na comunicação, facilite. Sabe quando pega ali, por exemplo, pega o Disque 100, a gente já fica no imaginário com esse número para fazer denúncias em relação a determinados crimes. Então, a ideia é criar algo muito similar em relação a crimes contra menores. Isso parte também de uma realidade, Carol, e esse dado, ele chama a atenção e ainda assim, o que a gente ouve de dentro do Ministério da Justiça é que é um dado que ele não é tão concreto justamente por conta dessa pulverização, mas, por exemplo, se a gente for olhar na Polícia Federal, são cerca de 1.500 denúncias do tipo envolvendo menores de idade por dia. Se a gente for somar esses outros canais, imagina como esse número não é muito volumoso. Daí a ideia de você dar uma organizada também em relação a isso. Tem uma perspectiva de que a partir de outubro o governo já possa ter avanços com a publicação de portarias sobre este assunto. Esse é um dos principais objetivos. Eles têm algumas ideias também de você criar um comitê para monitorar todo esse fluxo e, com isso, tentar viabilizar caminhos que façam com que esses crimes não fiquem na impunidade. Então, são diversos pontos ali que estão em estudo do Ministério da Justiça como parte dessa estratégia e que olham para os mais diferentes requisitos, classificação indicativa, a questão de você ter, por exemplo, necessidade de comprovar a idade para você acessar um aplicativo. Tem várias ideias que estão em gestação por lá e que também são associadas a toda uma preparação que eles fizeram de um projeto de lei junto com outros órgãos do governo que vai tratar desses crimes na internet do ponto de vista da regulação, mas do ponto de vista quase que como da criação de um código de defesa do consumidor em relação ao ambiente digital. Esse projeto seria uma alternativa mais nova em relação a todas aquelas discussões que a gente acompanhou muito no passado do projeto de lei das fake news. Ele já foi enviado há meses por essas pastas todas envolvidas nessa criação ao Palácio do Planalto e o que a gente ouve recorrentemente do Planalto é que falta o timing político, porque não adianta você enviar essa discussão para o Congresso Nacional se essa discussão está muito embarreirada. Então, parte um pouco dessa estratégia de você avaliar o momento correto para que você possa tentar encabeçar esse tipo de discussão. E a gente está vendo essa movimentação acontecendo aos poucos no Congresso Nacional, sobretudo diante de toda essa repercussão gigantesca que essas denúncias do Felca acabaram gerando.